Fala, meus amigos aventureiros, tudo certo? Vamos para mais um capítulo das nossas aulas de cartografia. O primeiro capítulo eu vou deixar aqui em cima, que falou sobre como é que funciona a carta topográfica, o seu tamanho e explicou a legenda, né? Sinais convencionais, a equidistância da curva de nível, a escala, enfim, tudo que tu precisa saber sobre a carta que tu vai estar utilizando. Hoje nós vamos passar para as curvas de nível, que é um assunto fantástico, né, como todos os outros, mas as curvas de nível é o que vai ser responsável por transformar o 2D, que é essa impressão, para o 3D, que é o terreno que a gente está vendo. Então, as curvas de nível, elas são, nas cartas brasileiras, a gente vai achar, em geral, eu vou representá-las em vermelho, nas cartas elas normalmente estão em marrom, tá? A gente vai ter essa curva aqui mais grossa, vai ter a curva que vocês mais vão ver, que são essas curvas fininhas, essas linhas, vamos dizer, tá? Para quem lembra do vídeo 1, do capítulo 1, tem a equidistância, tá? No nosso caso das cartas do Rio Grande do Sul, aqui a maioria delas é 1 para 50 mil a escala e a equidistância é 20 metros, tá? Aí logo eu vou estar explicando para vocês o que isso quer dizer. E aqui depois vai ter outra dessas mais grossinhas. E não é todas as cartas que tem, mas muitas têm uma linha pontilhada entre outras finas e grossas, tá? Essa linha mais definida aqui, vou pegar com outra caneta, é a curva mestra. Curva mestra. Essa daqui e essas daqui são as curvas de nível. Essa daqui, a pontilhada, é a curva, escrevendo meio de lado aqui, curva auxiliar. Beleza? E aqui então a gente tem outra curva de nível e outra curva mestra, ok? A grossa mais definida mestra, as marrons fininhas curva de nível, as pontilhadas curva auxiliares. Tem um outro detalhe que a gente vai ter bastante nas curvas de nível, que é o X. O X, ele é cume. Beleza? Sempre que tiver um X, é um cume. Ok, agora o que isso quer dizer? Vamos tentar sintetizar. Eu peguei esses pratinhos aqui da City Summit, da GSI, para mostrar para vocês o seguinte. Imagina que isso aqui são morros, tá? E a gente quer desenhar eles num mapa, num pedaço de papel, e não sabe como botar a altura deles. O que eles fizeram foi achatar eles e deixar assim. Ou seja, cada risco desses é uma curva de nível. Na escala de 1 para 50 mil com a equidistância de 20 metros, quer dizer que entre essa linha aqui e essa são 20 metros de desnível. Entre essa e a outra, mais 20. Ok? Bacana para entender, né? Mesma coisa aqui, ó. Poderia ser um morro mais baixinho e mais amplo no platô, e um com um platô mais menorzinho, mais curto, porém mais alto, ó, né? Aqui nesse aqui, então a gente teria 20, 40, 60, 80 metros de altura. Tá aqui ele desenhado na carta topográfica, usando as curvas de nível. Então, aí começa a mágica, tá? As curvas mestras, elas vão estar sempre nas casas decimais redondas, tá? Ou no 100, ou no 200, ou no 300, ou no 400, ou no 1600, ou no 2800, sempre com um zero, tá? É nunca um número quebrado. Vamos fazer de conta que aqui seria 700 metros. Depois eu vou mostrar para vocês, em algum lugar diz na carta topográfica a altura que está em relação ao nível do mar essa metragem. Sendo assim,
E aqui a outra mestra vai estar ou 800 ou 600, né? Porque ela pode estar subindo ou pode estar descendo. Mas vamos botar aqui 600. Tá? Então, ó, 600, 620, 640, 660, 680, 700. No meio, para facilitar a vida, tem a curva auxiliar. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Não é toda a carta topográfica que tem a curva de nível auxiliar, tá? Então, existem cartas que vocês não vão achar isso. Nas que tem, é para te facilitar a conta. Como eu mostrei no vídeo anterior, depois eu vou mostrar aqui, às vezes as linhas estão tão juntas, as curvas de nível, que fica ruim de tu contar uma por uma para ver a metragem. Então, se tu viu uma carta mestra, que tu já tem a altitude dela, e logo depois tu viu uma pontilhada, tu já sabe que é os 50 metros, é o meio da centena, tá? Então, essa daqui seria 650 metros. Aqui vai ser tudo de 20 em 20, a auxiliar vai ser o 50, beleza? Então, a curva mestra está exatamente a cada 100 metros, a auxiliar a cada 50. E a curva de nível está de acordo com o que vai dizer na legenda da sua carta topográfica, tá? Aqui, depois eu vou mostrar para vocês de novo, a escala de 1 para 50 mil, equidistância das curvas de nível 20 metros, tá? Então, considerando essa carta, essas aqui estão de 20 em 20, beleza? O cume, em geral, o cume vai ter o número da altitude do cume, daquele ponto culminante. É o único lugar na carta topográfica que vai ter número quebrado. Vamos dar um exemplo aqui. 721. Sei lá, 833. O X permite ter esses números quebrados, tá? Então, dando um zoom aqui, né? Curva mestra é essas mais grossas. As curvas de nível, as normais, as auxiliares, as pontilhadas e o cume, que é o X, beleza? Vamos para a carta. Carta de Silveira. Vamos na legenda aqui. Ó, equidistância, curva de nível de 20 metros. Beleza? Deixa eu achar um lugarzinho aqui. Aqui. Olha só o X aqui, ó. 1.342 metros tem o cume, tá? Aí tem a outra curva aqui, ó, que deve estar 1.340, porque os 2 metros do 42 está para cima da de 340. Depois 1.320, depois 1.300. Olha aqui a mestra, ó, mais grossinha, tá vendo? 1.300. Aqui tem uma água descendo, tá? Então já vou pensar que para cá vai diminuir a altitude. Então, ó, 1.300, 1.280, 1.260, olha uma auxiliar, 1.250, aí depois a outra, ó, 1.240, 1.220, 1.200, outra mestra. Vendo que ela é mais grossa, ó? Então, mestra, curva de nível, curva auxiliar, curva de nível, mestra e cume. Vou dar mais um tempinho aqui em cima para vocês acompanharem. Eu comentei que só nas mestras que tu vai ter o número da altitude, tá? E outros números só nos cumes. Então aqui vamos dar um exemplo, ó. Cume 1288, tá? Vamos achar aqui, ó. Olha aqui, ó. 1.300 a curva mestra, o cume 1.312. Então tá vendo? Só no cume vai ter número quebrado, ó. Tá? Agora na curva mestra vai ter um número redondo. 1.300, deixa eu achar algum outro aqui. Ó, 1.200, aí tem 1.259, tá vendo? Ó, 50, ó, é uma auxiliar, 9 metros mais alto tá o cume, 1.259. Ó, 1.300, entendeu? Então o único lugar que vai ter o número redondo é nas mestras, o único lugar que vai ter o número quebrado é nos cumes. E por que eu estou usando essa ponta para mostrar as curvas? Lembra no vídeo 1 que na carta de 1 para 50 mil, cada centímetro tem 500 metros, tá? Então essa quadrícula que tem 4 por 4, ela tem 2 km por 2 km, por 2 e por 2. Se eu usar meu dedo tem um pouquinho mais de 1 centímetro de largura. Só meu dedo cobriu 500 metros de terreno, tá?
Então a gente usa um mouse, pode ser um pedacinho de pasto, de grama, de galho, para te poder chegar mais pertinho. Mesmo assim, se ele tiver 1 milímetro a ponta dele, já são 50 metros no terreno. É muita coisa, tá? Então isso vai te ajudar a ter precisão. E agora vamos começar a falar um pouquinho da interpretação da carta, né? O que eu tenho que procurar na carta, porque afinal é um pedaço de papel. Então, que pontos notáveis eu tenho que começar a procurar na carta para eu encontrar eles no terreno, tá? Então tem alguns tipos de formação que nos ajudam muito facilmente a ancorar a carta naquilo que eu estou vendo. Poxa, eu estou vendo uma queda de água lá, ela deve ser tal queda. Esse formato pontiagudo, várias curvas de nível pontudas, tá? São as drenagens. Normalmente, a maioria delas vai ter um risco azul. Antes até eu falei, aqui eu estou vendo que está descendo uma água, né? Elas vão ter um risco azul no meio. Quer dizer que a água está passando nela, né? Mas pode ser que ela não tenha o risco azul. Ou seja, só vai escorrer água quando for o período de chuva, tá? Pode ser que aqui em cima não chegue a acumular água. Aqui não, aqui pode ser que tenha uma nascente, uma vertente. Mas mesmo assim são drenagens. A gente chama de drenagem. Essa aqui tem o risco azul. Drenagem. E drenagem seca. Drenagem seca. Quando chover, aí eu vou usar o meu bom senso e vou saber que ali, por formação, é um dreno. É um lugar que o terreno vai drenar a água. Outra, que tem esse formato de U, elas são as cristas, né? A crista, se tu olhar uma montanha, ela é a coluna vertebral da montanha, né? Vamos dizer, a crista seria isso aqui, ó. Tá? Então ela é mais espaçada, mais arredondada, beleza? Então isso aqui seria a crista. E aqui eu trouxe esses aqui que tem 2 cumes, ó, botei um de 723, um de 749 e aqui no meio tem um platô, né? Isso aqui são o passo, né? Os passos. É o lugar, é um passador. Eu não sei se aí vocês também chamam assim, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente usa muito isso, né? O Passo do Oeste, Passo da Ilha, é uns lugares aqui perto de Gramado que é muito famoso. Um lugar que a gente dá os cursos aqui é Passo do Inferno, que antigamente era ruim de passar, né? Enfim, então o passo é um lugar, por exemplo, eu tô aqui, eu tenho que cruzar para cá, mais fácil do que eu subir tudo isso aqui é eu caminhar. Aí já começa a brincadeira, ó. Olha aqui as cristas, ó, elas estão as curvas mais espaçadas. Lembra que cada 1 centímetro na carta é 500 metros, né? Quanto mais perto tiver uma linha da outra, mais inclinado é. Quanto mais longe tiver, mais sutil vai ser essa subida. Então a crista é um lugar muito bom para a gente subir e descer, porque as curvas de nível estão afastadas. Então eu vou caminhar, por exemplo, vamos ver de conta que tem 1 centímetro entre essa curva de nível e essa. Eu vou caminhar 500 metros para subir 20 metros. Olha que legal, né? Então baita informação. Então daqui a pouco eu vou ter que estar levando corda e fazer escalada. Ó, começamos a juntar os pontos, tá? Então eu tenho que passar desse lado para cá, eu vou pelo passo, que seria essa parte aqui, mais baixa, mas eu iria subir pela crista, ó. Eu iria vir por aqui, seria mais sutil a subida. Aí chegando aqui eu caminharia na outra direção. E olhando essa formação, valeria a pena eu caminhar para cá e descer por essa outra crista aqui. E aí eu sigo lá para o outro lado. Aqui, ó, eu fiz uma drenagem também, ó. Então eu tenho uma crista do lado de uma drenagem. A água que encharca aqui em cima, ela iria escorrer por aqui, ó. Beleza? Vou trazer a filmadora aqui perto para vocês verem o que eu estou falando. Drenagem. Drenagem seca. Crista. E aqui o passo. É sempre entre 2 cumes, tá? Então aqui com certeza é mais baixo do que aqui, tá? Então, ó, eu subi pela crista, que é mais leve a subida. Caminhei no platô. E desci pela outra crista e segui para lá. Essas formações, vocês aproveitem esse momento e decorem. Drenagem, drenagem seca, crista e passo.
Eu sei que é coisa pra caramba, o conteúdo é denso, mas conforme vocês forem se familiarizando, vai ficar fácil. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar aqui embaixo o link do meu livro que eu tenho na Amazon, que é o Manual do Aventureiro, que vai ter tudo que vocês precisam saber aí para expedições de trekking, bike e caiaque. E vou deixar um pouco mais abaixo na descrição também o link de um site que eu baixo as cartas do Rio Grande do Sul. Por mais que tu não mora aqui no Rio Grande do Sul, para te baixar alguma carta e começar a te familiarizar, a procurar drenagem, passo, crista, ver o tipo da formação, se ela é pontuda, se ela é mais arredondada, ver quando sobe, quando aqui desce, achar o número da altitude da curva mestra, identificar a curva mestra, auxiliar, a curva de nível normal, os cumes, beleza? Vou deixar isso aí tudo aí para vocês se familiarizarem, tá? Vamos achar agora na carta essas formações. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu tenho que ver na carta e ver na filmadora. Bom, aqui nós temos um passo, ó. Nós temos um cume de 1284, aliás. E aqui nós temos um outro platôzinho, ó. Tá vendo que aqui tem uma crista bem sutil, ó. Olha, ela continua. Formato de U. Aqui tem um outro passo, aqui tem um outro passo. Tem vários passos, aqui tem um, ó. Olha bem, aqui 1365, tá? Olha essa crista aqui, ó. Ela começa aqui, aqui. Olha a distância que tem dessa curva mestra para essa curva aqui. Que deve dar uns quase 3 centímetros para eu descer 20 metros, ou seja, quase 1,5 km. Depois eu sigo na crista para cá e aí vou descendo pela crista aqui, ó. Aqui já começa a ficar mais íngreme, mas mesmo assim aqui é menos íngreme do que aqui, ó. Elas estão bem mais próximas, tá vendo? Então a crista sempre vai ter as curvas mais afastadas. Aí, ó, fica fácil de entender, né? Vamos achar uma drenagem. Olha uma drenagem aqui, ó. As curvas bem pontudas para cima, para onde a água nasce, no caso, né? E aí aqui já é um peral, ó. Aqui é uma leve crista, ela dá uma arredondada, ó. Então já é mais espaçado do que aqui. Aqui uma drenagem, ó. Aqui uma, tá vendo a drenagem aqui, ó? Então, as curvas, olha isso aqui, ó. Menos de 1 centímetro tem umas 5 curvas. Ou seja, em 500 metros, menos de 500 metros de terreno tem mais de 100 metros de desnível aqui. Agora olha uma crista aqui, ó. Olha bem. Eu vou baixar 20, 40, 60, 80, 100 metros, ó. Mas em 4 centímetros, em 2 quilômetros. Diferente do que eu baixar isso aqui em menos de 500 metros. Que legal, né? Então a gente começa a achar a parte segura, além dos pontos notáveis, para a gente orientar depois a carta com o terreno. Ainda pode parecer confuso, mas é as primeiras impressões, primeiros contatos de vocês com a cartografia e a curva de nível, tá? Ó, esses espaços aqui são platôs, vamos dizer que seriam quase uns campos de futebol em cima, ó. Bem, quanto mais branco for, mais plano ele é. E esse espaço todo pode ter uns morrinhos aqui no meio, mas todos eles menores que 20 metros. Se tivesse algum de 20 metros, iria aparecer outra curva aqui no meio. Então aqui daria para fazer uma festa, jogar uma bola, bem tranquilo. Aqui também, tá? Aqui também, ó, olha esse espação todo aqui, ó. Entendeu? Agora aqui, só com corda. Meu Deus do céu. Olha isso. Canyon. Aqui só técnica de canyonismo para descer, pinado, amarrado, ancorado, tudo certinho. Quando começa a chegar lá embaixo do canyon, já começa a ficar mais espaçado também. Olha aqui, ó, já começa a ter um cumezinho no meio. Mas aqui é paredão. Vamos até dar uma olhada se diz aqui, ó. 1254. Aqui embaixo, 223. Louco, né? Então a gente desce isso aí, olha aqui, ó. 300 metros acima do nível do mar, 400, 500, 600, 700. Olha as mestras se mostrando, olha as auxiliar no meio, tá? Então 300, 400, 500, 600, 700, 900, ó, 1000 aqui. Deixa eu ver se filma, foca. 1000, 1100,
1.200, 1.300. Então nós temos 1 quilômetro de altura nessas curvas de nível aqui. Beleza? Tá aqui então o capítulo 2 da cartografia, explicando bem sobre curvas de nível e os seus formatos, para a gente passar a procurar esse tipo de informação no terreno, para a gente escolher o que a gente quer evitar, por exemplo, uma drenagem, um cânion, ou o caminho que a gente quer percorrer para subir um morro, tipo uma crista, né? E principalmente a orientação pelo terreno, porque em algum momento a gente vai chegar no mato, vai procurar aqueles pontos notáveis, aquela drenagem, aquela crista e procurar elas no relevo, tá? Então isso vai fazer com que a gente faça que se torne verdade o que a gente está enxergando na carta. A gente vai ancorar, falei isso no capítulo 1, vou reforçar mais para frente, mas o objetivo desse é vocês entenderem, interpretarem as curvas de nível. Espero realmente que vocês tenham gostado, qualquer dúvida deixa aí embaixo. Ativa o sininho, se inscreve no canal, que isso ajuda muito a gente, nos motiva a trazer mais conteúdo para vocês. E lógico, compartilha a tua aventura aí com a gente, segue lá no Instagram, Murilo Bazei, Galdério Adventure, e bota aí a hashtag A Vida Pede Aventura, que eu vou estar louco para acompanhar as aventuras de vocês, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!